Fala galera do canal SOS Engenharia. Pessoal, dando sequência a nossas videoaulas a respeito do assunto sobre diagramas de esforço solicitantes, hoje nós vamos tratar a respeito do assunto das cargas concentradas. Na sequência nós trataremos sobre as cargas distribuídas e sobre as cargas lineares também. Então fique comigo nos próximos minutos, onde nós vamos desenvolver juntos esse assunto. Vamos lá. No exemplo que eu tracei aqui na nossa lousa, nós temos uma carga concentrada, certo? Em uma viga isostática biapoiada, um apoio fixo, um apoio móvel, e nós temos uma carga concentrada de módulo P no centro dessa estrutura. Nós distribuímos os trechos dessa viga em trecho A, trecho B, e o trecho total da viga chamamos de essa distância L, seria o comprimento da nossa viga. Como nós vimos na nossa aula anterior sobre introdução de diagramas, nós falamos a respeito dos sinais dos diagramas de momento fletor, esforço cortante e esforço normal. Então, qual que é mesmo o primeiro passo que nós precisamos desenvolver para a gente poder começar a traçar o nosso diagrama? Exatamente, nós precisamos fazer as reações de apoio dessa estrutura. Então, vamos lá. Para uma carga concentrada P, no meio do vão, nós teremos aqui as forças reativas, o apoio fixo possuindo duas restrições, como nós vimos na videoaula sobre restrições externas, já está na playlist do canal, basta você acessar o link que vai estar na descrição do vídeo, ou o card que vai aparecer aqui em cima. Então, como nós vimos na nossa aula anterior, quando a minha estrutura não dispõe de esforços solicitantes na horizontal, eu posso anular essa força aqui e igualar a zero. As duas outras componentes verticais vão ser derivadas da minha força que está solicitando a estrutura, no caso a força P. Então aqui eu vou ter a minha força P vezes a minha distância A dividido por L, certo? E aqui eu vou ter a minha força P vezes a minha distância B dividido por L. Agora, como ficaria o diagrama de esforço normal dessa estrutura? Bom, no caso dessa estrutura, nós teremos uma carga, olha só, axial na minha viga nula, zerada. Então, eu nem preciso construir esse diagrama porque ele é um diagrama que possui módulo da força nula, então não é necessário fazer a construção. No caso dos outros diagramas, eu vou desenhar novamente a barra com os meus apoios aqui para o diagrama de esforço cortante e terei aqui embaixo o diagrama de momento fletor. Então vamos lá. Para o meu diagrama de esforço cortante, lembra da regrinha de separar as seções, né? Eu vou separar as seções da minha viga. Vou analisar primeiramente essa primeira seção. Então olha só, eu tenho uma componente de força vertical apontada para cima, estou analisando a esquerda da minha estrutura. Então, se eu estou à esquerda e tem uma reação para cima, esse esforço de cortante será positivo, porque eu tenho sentidos opostos, né? Eu tenho esquerda e tenho para cima, então nesse caso eu vou ter positivo. Quando eu olho a minha próxima seção, perceba que o meu esforço cortante ele continua constante, então eu vou seguir com ele constante até o meio do vão, certo? Porque eu não disponho de mais nenhuma carga nesse trecho. Ok? Agora, quando eu parto para a análise do outro lado da minha estrutura, agora eu vou começar a analisar a minha viga biapoiada a partir da direita. Quando eu olho a partir da direita, eu tenho, olha só, analisando aqui, eu estou analisando o lado direito, então eu estou analisando o lado direito da minha viga e tenho uma força apontando com módulo e direção para cima. Então, se eu estou à direita e tenho uma força para cima, à direita positivo, aqui positivo, então naquela regrinha que eu falei para vocês, eu tenho um sinal negativo nesse esforço cortante. Então aqui eu vou ter um sinal negativo e sigo com a minha análise até a próxima seção, como não tive nenhuma outra carga, então eu igualo. Perceba aqui agora uma curiosidade a respeito do diagrama de esforço cortante.
Esse esforço cortante, ele é a componente da reação de apoio do apoio fixo. E este outro, ele é a componente de reação de apoio do esforço resultante no apoio móvel. Quando eu somo essas duas forças que chegam, essas duas cargas que chegam no mesmo ponto da estrutura, perceba que a soma deste com este daqui vai resultar exatamente na minha força P. Então, a somatória disso tudo aqui, pessoal, ó, precisa ser sempre a resultante da minha carga, ok? Essa é uma regra para você saber se o diagrama está ou não fazendo sentido. Quando eu olho para o diagrama de momento fletor, como nós vimos anteriormente, eu vou pegar o auxílio do material de apoio. Então, nós temos aqui, analisando o lado esquerdo da minha estrutura, eu tenho uma força vertical para cima. O que ela faz com a minha estrutura? Segurando aqui na seção, olha só, segurando na força P, ela está tracionando a borda inferior da viga, exatamente. Então, a borda inferior da viga vai ser tracionada. E quando eu olho para o lado direito da estrutura, eu tenho também uma força vertical para cima, de sentido para cima. Então, eu tenho essa disposição. Certo? E quando eu tenho aqui essa força vezes esse deslocamento, ele vai me dar exatamente o módulo da força aplicada no meio do vão. Então, pessoal, olha só, se eu tenho uma carga concentrada, perceba que eu não tenho mais nenhuma carga em todo o trecho da minha viga. Se eu tenho uma carga concentrada neste ponto, significa que o traçado do meu diagrama, olha só, ele será sempre linear, tá? Para o caso das vigas submetidas a esforço concentrado, ele será sempre linear o meu diagrama de momento fletor. No caso do meu diagrama de esforço cortante, sempre que eu tenho uma carga concentrada, ele vai ser sempre, olha só, percebe que ele segue um padrão? Como? Um padrão linear. Essas são as informações que você precisa tirar disso daqui. Aqui ele vai seguir um padrão, desculpe, aqui é constante, e aqui ele vai seguir o padrão linear, uma linearidade. Então, para o caso das vigas submetidas a esforço concentrado, essa é a disposição do diagrama de momento fletor e de esforço cortante, ok? Uma curiosidade. Se nós fôssemos dar um zoom nesse trecho aqui, se nós fôssemos imaginar aqui, ó, então nós temos uma carga concentrada, aqui, atuando. Então eu tenho uma força P aqui, e ela está atuando sobre a minha estrutura que eu estou fixando aqui. Perceba só, pessoal, toda força concentrada, olha só, toda força concentrada, na verdade, toda força concentrada, ela se comporta como uma força, uma carga, né, distribuída. Só que por que nós interpretamos e nós elaboramos o nosso diagrama com base em conceitos diferentes? Porque ela é tão pequena, a área de aplicação dessa carga ela é tão pequena que em comparação com a estrutura, ela se torna muito inferior. Por isso nós não analisamos ela como uma parábola, certo? Nós analisamos ela como uma viga que possui um diagrama linear, ok? Vamos fazer um exercício agora para a gente poder praticar um pouquinho sobre a carga concentrada nas vigas biapoiadas. Bom, dando sequência então ao nosso exercício, nós temos esse caso aqui ilustrado. Então perceba, eu tenho uma viga biapoiada submetida a 3 carregamentos de carga concentrada que possuem módulo de 5, 3 e 9 toneladas, tá ok? Se você assistiu às nossas videoaulas anteriores, você já está ligado e sabendo fazer a conversão das unidades entre toneladas para quilonewtons, para quilograma-força, tá? Vale a pena você voltar e assistir esse conteúdo. Então, pessoal, como nós vamos fazer para
elaborar os diagramas de momento fletor e esforço cortante dessa viga. Primeira regra, sempre calcular a reação de apoio. Então, eu já sei que eu não tenho carga horizontal, então a minha horizontal aqui vai ser 0. Então, quais são as forças as reações que eu terei aqui, né? Terei duas reações aqui, vou chamar esse ponto de ponto A e esse ponto de ponto B. Então aqui eu vou ter uma vertical no ponto A e aqui eu vou ter uma vertical no ponto B. Como que eu calculo as reações de apoio? Simples, rápido e direto, né? Nós temos aqui, vamos fazer a somatória de momento fletor. Somatória de momento fletor no ponto A igual a 0. Então, nós temos aqui, olhando para o ponto A. Se eu estou fixo no ponto A, olha só, estou fixo no ponto A, então o meu VA passa pelo ponto, então não gera momento, porque eu não tenho deslocamento. Se eu não tenho deslocamento, eu não tenho momento. A minha força de 5, eu estou fixo no ponto A, a minha força de 5 está sendo aplicada aqui. Então eu tenho 5 toneladas sendo aplicadas e essas 5 toneladas estão tracionando a fibra inferior, a fibra superior da minha viga. Só que para o cálculo de reação de apoio, eu não vou levar em consideração para este cálculo apenas, para o diagrama de momento fletor sim. Mas para este cálculo eu não levo em consideração qual lado da minha estrutura está sendo tracionado. O que eu vou levar em consideração? Se aquele momento está no sentido horário ou se o momento está no sentido anti-horário. Então, se eu olho para essa carga de 5 toneladas, perceba que ela está presa no ponto A e ela gira a minha estrutura no sentido horário. Então, se é horário, horário é positivo na nossa análise. Então, eu tenho 5 vezes 4. 5 vezes 4. Então, aqui eu tenho um momento de 20 tonelada-metro. De novo, analisando a carga de 3 em relação ao eixo A, ao ponto A. Eu tenho 4 mais 4, eu tenho 8. Então, eu tenho 3 vezes 8. Então, mais 3 vezes 8. Então, aqui eu tenho 32 tonelada-metro. Também girando a minha estrutura no sentido horário. Agora eu tenho a minha carga de 9, olha só. A minha carga de 9, e ela possui um deslocamento de 4 com 4, 8, mais 3, 11. Então eu tenho 9 vezes a distância, que é o deslocamento 11. Então, no sentido horário também, 9 vezes 11, que vai dar 99 tonelada-metro, ok? E agora me restou a vertical VB. Então, olha só, em relação ao ponto A, a minha vertical VB, ela gira a minha estrutura apontando para cima no sentido, olha só, anti-horário, certo? Está girando no sentido oposto ao sentido horário. Então eu tenho negativa, a minha VB, vezes a força, vezes o deslocamento. Então eu tenho 4 com 4, 8, com 3, 11, com 2, 13. Que é igual a 0, porque a somatória de momento no ponto precisa ser igual a 0. Então, para a somatória de momento no ponto A ser igualada a 0, nós vamos ter o seguinte comportamento. Nós vamos manter a nossa estrutura fixa no ponto A, então está fixa no ponto A, e nós vamos ter essas 3 forças solicitando a minha estrutura. Então, eu tenho a minha força de 5 toneladas agindo de cima para baixo, que gera momento fletor nas fibras superiores, nesse caso, né, nas fibras superiores. Porém, para cálculo da reação de apoio, nós não vamos levar em consideração o lado que a estrutura está sendo tracionada ou comprimida. Para as reações de apoio, nós vamos levar em consideração se aquela força gera momento horário ou se aquela força gera um esforço de momento no sentido anti-horário, ok? Então, olha só, pensando nisso, eu não vou mais usar o apoio aqui. Nós teremos, então, uma força fixa aqui eu estou fixo no ponto A, eu tenho uma força de 5 agindo com um deslocamento de 4, então 5 vezes 4. 5 vezes 4. No sentido horário, então positivo. Certo? E aqui eu tenho 20 tonelada-metro. Depois, a minha próxima carga a ser olhada é a 3. 3 toneladas eu tenho uma carga apontando para baixo, então também gera momento no sentido horário. 3 vezes 4 com 4 vezes 8. Então, 3 vezes 8
Aqui, então, eu tenho 24 toneladas metro. E a minha força de 9, também em sentido horário, então 9 vezes 4 com 4, 8, com 8, 11. Então 9 vezes 11 eu tenho aqui 99 toneladas metro. E por último, nós temos a reação de apoio VB, apontada para cima, em relação a A, gera momento no sentido anti-horário. Então eu tenho aqui, se gera momento no sentido anti-horário, é negativo. Então menos VB vezes toda essa distância. 4 com 4, 8, com 3, 11, com 2, 13, igualado a zero para dar o equilíbrio no nó que está sendo analisado. Ok? Então, isso aqui tudo está se somando. Eu vou resolver essa parte algébrica da equação, que vai me dar o resultado de mais 143 menos VB vezes 13, que é igual a zero. Esse mais 143 passa para o outro lado da equação, certo? Então eu vou ter menos VB vezes 13, que é igual a menos 143. Como eu tenho negativo desse lado, tenho negativo desse lado, se eu multiplico toda essa operação por menos, todos aqui vão ficar com sinal positivo. E esse 13 aqui passa para o outro lado, dividindo. Então o meu VB, a minha reação de apoio, vai ser igual a 143 dividido por 13. Com isso, eu vou ter uma reação vertical em B igual a 11 toneladas. Perceba que a reação de apoio, ela não é mais em tonelada metro. Ela é em tonelada. Por quê? Porque quando eu divido o momento que está em tonelada metro por 13 que está em metro, eu corto aqui o metro e fica só com a tonelada. Então, só vou apagar aqui para não confundir vocês, né? Que eu tenho aqui, então, 11 toneladas de reação em VB. Então, aqui eu tenho 11 toneladas. Se eu tenho 11 toneladas de reação aqui, quanto me sobra para a reação de apoio em VA? Então, perceba, eu só tenho esse 11 apontando para cima e tenho todas as outras cargas apontando para baixo. O que eu vou fazer? Vou somar as minhas cargas que apontam para baixo. Então, olha só, eu tenho 5, 3 e 9. Então, aqui vai me dar o resultado de 17 toneladas apontando para baixo e tenho 11 toneladas apontando para cima. Qual que vai ser a força resultante disso daqui? Vai ser uma força para baixo de 6 toneladas. Então, veja bem, dessa operação que eu fiz, me sobrou 6 toneladas ainda apontando para baixo. Para conter essas 6 toneladas apontando para baixo, eu preciso que o meu VA seja para cima para poder anular essa força de 6. E qual é o valor dela? Exatamente as 6 toneladas que me sobrou de força resultante. Então, o VA vai ser igual a 6 toneladas. Então, eu tenho o meu VA com 6 toneladas, tenho o meu VB com 11 toneladas. Ok? Vou apagar a parte da lousa para a gente poder traçar os diagramas agora. Bom, então dando sequência agora à elaboração do nosso diagrama. Eu já estabeleci as duas retas que vão representar o nosso diagrama. E nesse de cima eu vou chamar de diagrama de esforço cortante, e o de baixo eu vou chamar de diagrama de momento fletor. Ok? Então o de cima relacionado ao esforço cortante, o de baixo relacionado ao momento fletor. Essas linhas tracejadas, pessoal, elas representam as seções que cada carga está aplicada. E os pontos aqui representam os pontos A e B que eu determinei para a minha estrutura. Então, olhando para o diagrama de esforço cortante, como que ele vai funcionar? Perceba, lembre da regra, eu preciso separar as minhas seções. Por quê? Porque para a análise do diagrama de esforço cortante, eu preciso saber qual é o esforço cortante na seção. E para saber qual é o esforço cortante na seção, eu preciso separar as minhas seções, obviamente. Então, nós temos aqui uma força vertical em A com um módulo para cima com intensidade de 6 toneladas, apontando para cima. Vamos lá, a regrinha. Eu estou analisando à esquerda a minha estrutura, certo? E tem uma força para cima, então eu estou analisando à esquerda, negativo. Estou analisando para cima, positivo. Quando der positivo e negativo, o diagrama de esforço cortante vai ser positivo. Então eu tenho aqui um esforço de 6, positivo,
ok? E ele segue reto até a minha próxima seção. Então, até aqui, ele segue, se não tem nenhuma carga, ele segue até aqui, certo? Depois, quando eu passo para a próxima seção, eu tenho 6 toneladas apontando para cima, certo? Olha lá, eu ainda estou analisando a esquerda da minha estrutura, então já tem um menos aqui. Então eu estou analisando a vertical em A, 6 toneladas apontando para cima, tenho 5 apontando para baixo, me sobra quanto? Me sobra 1 para cima. Se eu estou analisando a esquerda, negativo, e me sobrou para cima, positivo, positivo com negativo, vai dar positivo aqui, ó. Então, quando eu olho para o meu diagrama, eu continuo com um esforço cortante positivo de intensidade 1, certo? Que foi a reação entre essas duas. Aqui vale destacar o seguinte, pessoal, lembra da regra que eu falei na nossa aula de introdução sobre os diagramas, que as forças, elas caminham pela estrutura, né, se a gente pode chamar dessa forma, ela vai se dissipar pela estrutura, sempre tendendo a manter a estática para manter o sistema em equilíbrio. E para manter o sistema em equilíbrio, perceba, eu tenho uma força de 6 aqui para cima. Quando essa força concentrada de 5 entra em ação, ela anula e olha só, eu estava com 6, entrou uma carga de 5, eu baixei para 1, continuo com 1 para baixo. Agora eu vou olhar o outro lado da minha estrutura. Só que aqui, como eu já começo a mexer com muitas cargas no meio, eu vou começar a análise pelo outro lado da estrutura. Então, a minha vertical em B, olha só, eu estou analisando agora o lado direito, ok? Então, se eu estou analisando o lado direito, positivo, se eu estou analisando a força para cima, e olha só, a direita para cima, positivo, positivo, dá negativo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 11 negativo, certo? Essa força de 11, ela segue até essa outra seção. Então, até aqui, eu tenho 11. Perceba que eu iniciei e parei em 11, intensidade de 11. Agora, entra em ação essa carga concentrada de 9. Então, eu tenho 11 menos 9, me sobra quanto? Olha só, eu estava com 11, agora olha só, eu vou diminuir isso daqui, certo? Porque agora eu tenho uma carga contrária. E isso daqui vai me restar quanto? 3. Olha só. Continua negativo. Então, olha só, se eu pegar essa carga de 3 agora, certo? E somar ela, olha, desculpa pessoal, aqui não é 3, ó, aqui é 2, tá? Senão não ia bater, claramente, né? Então, se eu tenho uma carga 2 mais 1, porque se elas estão em sentidos opostos, essa carga concentrada ela se soma. Então, aqui no meio, me sobra quanto? Quanto dá essa distância toda aqui, ó? Me dá exatamente a carga concentrada de 3. Então, tanto faz. Olha só, perceba que comecei com 11 negativo, caí para 2, depois caí para 0. E esse 1 também cai para 0. Então, aqui ó, fica zerado como começou zerado. Ele começa zerado, começa o cisalhamento com 11 do lado direito, inicia o cisalhamento com 6 positivo à esquerda, no meio ele zera na carga concentrada, anulando e deixando a estrutura em equilíbrio, ok? Agora, o diagrama de momento fletor. Vamos à elaboração dele. Para o diagrama de momento fletor, nós vamos analisar então as fibras que estão sendo tracionadas ou comprimidas. Vamos começar, como já vimos falando aqui, né? Sempre pela seção A, então vamos iniciar pela seção A. Então, olha só, na seção A, eu tenho, quando eu fixo na seção A, perceba que eu tenho uma única carga VA na seção A. Porém, carga sem deslocamento gera momento nulo. Então, ela inicia com 0. E faz sentido, porque se o meu apoio aqui, ele é um apoio de segundo gênero, né, ele possui ele impede translação na vertical e na horizontal, significa que ele não restringe a rotação. Se não restringe rotação, ele não pode restringir giro, ok? Então, quando eu analiso nessa seção, o meu momento é nulo. Agora, quando eu analiso nessa seção aqui, ó, olha só, fixo aqui agora, estou fixo aqui, ok? Agora eu tenho 6 apontando para cima, olha só, quando essa força de 6 age na minha estrutura,
ela traciona as fibras inferiores e eu tenho uma força de 6 com deslocamento de 4. Então, tracionando quais fibras? Olha só, fibras inferiores. Então, 6 vezes 4. Nessa seção aqui, ó, eu vou ter 24. Isso aqui é, né, já vou colocar na legenda aqui, ó, tonelada metro, e aqui é tonelada. Então, 24, ok? Agora, eu nem precisaria ter feito essa ligação aqui, né, porque depois eu vou explicar para vocês. Vou deixar só vou pendurar os momentos fletores ali. Então, eu tenho 24. Agora, quando eu analiso a próxima seção, que é a seção onde atua a carga concentrada de 3, olha só o que acontece. Eu tenho uma força de 6 agindo na extremidade A, tracionando as fibras inferiores. Então, eu tenho 6 vezes 8, ok? Tracionando as fibras inferiores. Então, eu tenho 6 vezes 8 tracionando as fibras inferiores. E tenho essa força aqui agora, ó, de 5, só que ela traciona as fibras superiores, olha só. Então, eu tenho 5 agindo de cima para baixo, 5 vezes 4, tracionando as fibras inferiores. Então, o que eu vou fazer? Vou subtrair. Eu tenho 6 vezes 8 menos 5 vezes 4, que vai me dar, neste ponto aqui, já fazendo a manipulação algébrica, 28. Agora eu vou analisar a partir do ponto B. O ponto B segue a mesma lógica do ponto A, se não tem deslocamento, momento nulo. O momento neste ponto aqui vai ser, então, a minha força de 11 vezes 2. E ela traciona quais fibras aqui, ó? Traciona as fibras inferiores. Então eu tenho 2 vezes 11, eu tenho 22 tonelada metro. Se eu só tenho carga concentrada na minha estrutura, como fica o meu diagrama? Carga concentrada, eu ligo meu diagrama por retas lineares. E esse é o meu diagrama. Certo? Todo tracionando as fibras inferiores da viga biapoiada. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Esse conteúdo é um conteúdo ainda introdutório para a gente partir para sistemas um pouco mais complexos, onde nós teremos um mix entre cargas concentradas, cargas distribuídas, cargas lineares, e até chegarmos no nosso exemplo de uma estrutura real, onde nós vamos trabalhar com, como já foi dito aqui no início da nossa série de videoaulas, a intenção não é a construção maçante de diagramas. A nossa intenção aqui é aliar a teoria com a prática da engenharia. Então, essa elaboração de diagramas, ela vai servir como um parâmetro, como um norte, para te orientar na hora de uma melhor análise e de um melhor dimensionamento da sua estrutura, ok? Eu agradeço a sua atenção, peço que você deixe um feedback aqui embaixo nos comentários, dizendo qual foi a sua reação ao assistir esse vídeo, se você gostou, se você não gostou, pretende fazer alguma crítica, acrescentar alguma coisa, faça isso, vai acrescentar muito para a nossa produção aqui. E eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.